Levítico 25:10. Antes de nós lermos, olha para mim, por favor. Não importa a maneira que você chegou aqui. Você pode estar cheio de problemas, você pode estar quebrado, você pode estar humilhado, você pode ter perdido tudo. Se Deus te trouxe, é porque Ele quer mudar a sua vida. De repente teve pessoas que te abandonaram. De repente teve pessoas que você ajudou, e mesmo você tem feito nenhum mal para essa pessoa, ela te decepcionou, te traiu. Aprenda, por favor, se alie a Deus. Não reclame, não murmure. Olhe o nome que está nessa aliança. De quem é? O nome de Jesus em hebraico. Você vai vencer com Jesus. Bispo, mas teve traição. Ei, com o Senhor Jesus também teve. Ele encontrou Tomé que duvidou. Vão ter pessoas que vão duvidar de você. Ele encontrou Pedro que decepcionou, que negou ele. Você também vai encontrar. Ele encontrou Judas que traiu, sem ele ter feito nenhum mal para Judas. Você vai encontrar Judas. Você vai encontrar pessoas que, querendo mais do que o que você oferece, vai te trair. Mas não importa. Você vai passar por lugares que você não quer passar. Jesus passou pelo Calvário. Ele não queria passar, mas foi necessário. José também não queria passar na prisão. Daniel também não queria passar na cova, mas eles chegaram onde queriam e onde Deus queria também. Então não importa as lutas que você vai passar, em aliança com Deus, você pode passar pelo que for, até por situações constrangedoras que você não quer, mas você vai chegar onde você deseja. Amém? Você vai chegar em nome de Jesus, tendo fé no Senhor Jesus. Agora, entenda, por favor. Você já ouviu falar no ano de jubileu? Eu quero primeiro que você entenda o que é o ano do jubileu. A Bíblia diz em Levítico 25:10: e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações. Porque jubileu é, santo será para vós. A novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia, deixa a Bíblia aberta aí. O ano de jubileu chegava de 50 em 50 anos. E o povo de Israel ficava numa expectativa. Falta 40 anos, falta 30, falta 20, falta 10. E quando chegava o ano de jubileu, era anunciava para o povo que chegou o ano de jubileu. Era o ano que o povo tinha alegria, que todo mundo era abençoado. E eu creio que esse ano vai ser o ano do nosso jubileu, da nossa alegria, de todo mundo, em nome de Jesus, dar testemunhos. Agora, quando chegava esse ano, as pessoas que estavam como escravas ficavam livres. Os senhores que eram donos dos escravos não podiam prender mais os escravos, porque a ordem vinha de Deus. E todos os escravos no ano de jubileu ficavam livres. Eu creio que tem pessoas aqui escravas de dívidas antigas. Eu sei que tem pessoas aqui presas nas dívidas pequenas, médias, grandes, mas seja do tamanho que for, Deus vai te livrar disso. Eu não sei se vão perdoar, eu não sei se Deus vai te dar condições para você pagar, eu não sei como vai ser resolvido, mas vai ser resolvido. O ano de jubileu era um ano onde as pessoas exiladas voltavam de novo para a sua terra. Eu creio que esse ano, na vida de quem firmar aliança com Deus, vai voltar
voltar a ser respeitada, voltar a ter nome na praça, voltar a ter sucesso, voltar a morar bem, a comer bem, a vender bem. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai trazer esse ano de jubileu, esse ano de vitória. Eu creio. Olha o que diz o versículo 17. Diz assim, você leu no 12 que eles iam comer da novidade de quê? Olha a parte B do versículo 12. A novidade do campo comereis. Olha aqui para mim. Tem gente que não vê novidade há muito tempo, não ouve boas notícias há muito tempo, mas a promessa para o ano de jubileu era comer a novidade da terra. A novidade. Não eram as mesmas coisas, eram coisas novas. E eu creio que Deus tem poder para fazer coisas novas na sua vida. Aí ele diz assim, até aí você entendeu? Versículo 17. Ninguém, pois, engane ao seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Olha para mim, por favor. Tem muita gente aqui que já foi enganada. Tem gente aqui que já foi enganada por familiares. Tem pessoas que foram enganadas por funcionários, por patrões. Tem gente que foi enganada por alguém que ela nunca imaginou que ia enganar. Se você não enganar com Deus, Deus também não vai deixar ninguém te enganar, ninguém te roubar, ninguém te dar prejuízo. Era Deus que estava prometendo isso. E ele diz assim no 18, olha só: e observareis os meus estatutos e guardareis os meus juízos e os cumprireis. Assim habitareis o quê? Seguro na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis o quê? Seguros. Olha para mim, por favor. Aqui Deus promete segurança, proteção, mas Ele promete também aqui que ia ter fartura, que não ia faltar. Isso é uma promessa de Deus para o povo de Israel. Bispo, mas foi para o povo de Israel, foi no Antigo Testamento. Eu quero primeiro que você entenda o que era o ano do jubileu. E eles ficavam preocupados porque tinha que dar descanso à terra. Nesse ano de jubileu, a promessa de Deus é você descansar também. Você vai trabalhar, você vai lutar, mas você vai ter descanso, você vai ter paz. Aí olha como ele termina, olha que coisa interessante. Versículo 19: e a terra dará o seu fruto. Não, versículo 20 agora, nessa aqui eu já li. O 20: e se disserdes que comeremos no ano 7º, eis que não havemos de semear, nem fazer a nossa colheita. O que é que Deus promete aí? Então, quem? Eu mandarei o quê? A minha bênção. Olha o que Deus está prometendo. Sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por quantos anos? Por 3 anos. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Ele disse assim, ó, a terra vai descansar, mas vai produzir no ano 6º, que vai valer por 3 anos. Eu creio que Deus tem poder para isso, para fazer esse ano valer por 3 anos, para te dar funcionários bons que venham valer por 3. Eu creio que Deus tem poder para fazer você fazer uma venda que vale por 3, fechar um contrato que vale por 3. Eu creio que Deus tem poder para triplicar suas vitórias. Escute, por favor. Esse ano do jubileu era um ano tão forte que Deus fazia justiça. Então a injustiça que os homens faziam, Deus corrigia. E eu sei que tem gente aqui que fizeram injustiça com ela, mas não se preocupe não. O que o homem errou com você, Deus vai consertar. Quando você entende a grandeza desse ano do jubileu, esse ano não era qualquer ano, por isso que todo mundo ficava feliz, todo mundo ficava na expectativa, todo mundo ficava esperando esse ano chegar,
porque era um ano de vitórias, de alegria, e ninguém vai tirar sua alegria esse ano. Aí tinha gente que morria, mas não chegava o ano de jubileu, porque só chegava de 50 em 50 anos. E tinha gente que morria antes. Tinha gente que não via isso acontecer, como tem gente que não via a coisa mudar há muito tempo, não dá testemunha há muito tempo. Só que o Senhor Jesus, no livro de Lucas, agora vá para frente um pouquinho, livro de Lucas 4, versículo 14. Porque eu estou pregando isso, e onde nós entramos aqui, diz assim: você entendeu como era o ano de jubileu? Era um ano muito esperado. Eu não sei o que você está esperando para esse ano. Talvez você esteja, Lucas 4,14, olha aqui para mim por favor. Talvez você esteja dizendo assim: bispo, eu estou vivendo uma fase muito boa. Mas eu estou aqui para dizer que isso pode ser só o começo do que Deus quer que você viva. Eu creio que Deus pode fazer você ser tão abençoado esse ano, que você vai ficar até constrangido de ficar dando testemunho toda hora, e vai deixar outros darem também. De você falar: eu tenho testemunho, eu vou dar hoje, porque eu estou aparecendo muito, então eu vou segurar um pouquinho, mas eu tenho vitória para contar. Bispo, mas isso só chegava de 50 em 50 anos. Mas aí veio o Senhor Jesus, e no livro de Lucas 4,14 ele diz assim: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Eu quero ver sua fama correndo, mas não é ruim não, tá? Fama boa. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Agora lê alto: e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Olha para mim por favor. Jesus entra na sinagoga num sábado, pega para ler a palavra de Deus, e ele pega o livro de Isaías, e ele começa a ler: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e diz porque o Espírito Santo estava sobre ele, para mudar a vida das pessoas, dos pobres, dos cegos, dos sofridos. Só que ele no final diz assim, ó: para proclamar o ano aceitável. Em outras palavras, o ano do jubileu não vai precisar mais esperar 50 anos, porque o ano do jubileu começa agora. Quando você faz uma aliança com Jesus, não precisa você esperar o ano do jubileu. O seu ano passa a ser o ano de jubileu, porque Jesus abençoa. Escuta por favor, ele diz assim, ó, no versículo 21: então começou a dizer-lhe: hoje, que dia? Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Eu imagino, olha aqui, ó, o susto das pessoas. Peraí, mas ainda falta tantos anos para o ano de jubileu, e ele chega aqui dizendo que é o ano aceitável do Senhor, e diz que começa hoje. E Deus me trouxe aqui não só para pregar, mas para profetizar. Hoje começa o ano aceitável do Senhor para você. Se você firmar uma aliança com Deus, porque você precisa, olha bem para mim, você precisa estar com Deus. Você precisa estar bem espiritualmente para saber lidar com a ansiedade,
coisa que te prejudicou ou prejudicou muitos ano passado. Nós estamos no mundo da correria. Você já viu que o áudio do Zap já foi para 2, né? Acho que daqui a pouco vai lançar o 3. Você vê que as pessoas não têm mais paciência. No mínimo é 1,5 ou então 2. E se a pessoa fala devagar, você tem vontade de ter o 3. Nós estamos num mundo rápido. E às vezes Deus não faz as coisas do seu jeito, mas você tem que confiar que Ele está fazendo do jeito dele. Você tem que aprender a confiar em Deus, mesmo que esteja difícil para você. Quando você firma uma aliança com Deus, é diferente. Entenda, eles estavam na mesma terra. Deus não disse que ia dar uma terra diferente, era naquela terra. Mas Deus disse assim, ó, eu vou deixar uma bênção, eu vou abençoar. Pessoal, quando você trabalha, mas quando Deus te abençoa, todo mundo começa a ver o sobrenatural na sua vida. É diferente. Tem coisas que você alcança pelo seu esforço, pela sua dedicação, mas quando Deus começa a honrar uma pessoa, ela começa a alcançar o sobrenatural. O que as pessoas fazendo mais esforço do que ela não consegue, ela consegue com a bênção de Deus. É diferente quando Deus abençoa. É diferente. Na mesma terra, Deus pode te abençoar no mesmo lugar que você está enfrentando dureza. Deus pode te abençoar com os mesmos clientes. Deus pode te abençoar no mesmo ramo, porque Ele é Deus. Ele disse, não se preocupem, porque eu vou deixar uma bênção. E eu creio que Deus tem bênçãos grandes para você. Tem gente que perdeu aqui há pouco tempo. Tem gente que perdeu coisas há muito tempo. E o ano do jubileu era o ano de restituição. Tem gente que perdeu muito dinheiro, tem gente que perdeu pouco dinheiro, tem gente que perdeu muitas propriedades, tem gente que perdeu poucas. Diga, vai voltar para minha mão. O ano de jubileu era um ano muito forte, e Jesus veio dizer, ó, hoje começa o ano de jubileu. E no último versículo que eu quero ler para você, nessa passagem de Lucas, diz assim, versículo 22, e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam, olha o que começaram a dizer, não é este o filho de José? Olha para mim por favor. Aí começaram a falar, você é filho de José. Não falaram assim, você é filho de Deus, não, é filho de José. Cuidado para você não se influenciar, não se abater pelo que as pessoas falam. Podem falar mal de você na sua família, podem falar mal de você na sua vizinhança, podem falar mal de você no mercado de trabalho, na sua área, podem falar o que for, mas eles vão ver Deus te abençoando. Desde que a resposta no final vem de Deus. Vem de Deus. Você não sabe o que Deus tem para você esse ano. Agora, entenda, nós falamos o que era o ano do jubileu, e Jesus trouxe para o Novo Testamento para nós. Em Jesus nós podemos entrar no ano de jubileu, no ano aceitável do Senhor. Agora, tem coisas na sua vida que Deus não fez ainda, porque Ele está esperando uma mudança sua. E agora eu quero entrar no espiritual com você. Se você ler o livro de Josué 3, versículo 5, coloca na tela por favor, leia aí em voz alta. Disse Josué também ao povo, o que é que ele disse? Olha para mim, por favor, santificai-vos. Tem que ter santificação, senão Deus não vai fazer coisas grandes, senão Deus não vai fazer maravilhas. Tem que ter santificação, tem que ter consagração, tem que largar as coisas erradas, tem que agradar a Deus, para Ele te abençoar. Tem gente que tem coisas que Deus já queria ter feito, mas Deus não vê santificação na vida dela. Podem sentar por favor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 21. Levante sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, fala conosco, Deus, tudo que nós precisamos ouvir, meu Pai.
para sermos salvos, para que haja conserto, para que haja confronto. Tudo que nós precisamos ouvir, fala através da tua palavra. Eu sei que a tua palavra é o espelho que faz nós enxergarmos a nossa verdadeira condição. Usa a minha boca, mas que essas pessoas valorizem esse momento da palavra, que elas entendam, que elas tenham interesse. Repreenda o sono, porque é um espírito que quer que a pessoa saia daqui vazia, sem nada. Há quem só dorme na hora da palavra. Repreenda esse mal, meu Deus, da distração, da preocupação, mas que o teu povo tenha ouvidos espirituais. Unge os ouvidos do teu povo, que essa palavra traga temor e salvação. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Se você sair do culto sem a palavra de Deus, por mais que eu tenha argumentos, o que vai ficar é a palavra. O que vai te sustentar é a palavra, não é nenhum argumento do homem. Se você sair sem a palavra, você sai vazio. O diabo é ladrão da palavra. Quando eu comecei na igreja, eu senti um sono na hora da palavra. Acabava o culto, eu não sentia o sono. E me orientaram a orar para ficar livre desse mal. E eu comecei a ter entendimento da palavra. Eu não quero que você seja um cristão de pedir oração. Sabe aquela pessoa que vem para a igreja: bispo, ora por mim, pastor, ora por mim. Nós oramos com o maior prazer, mas eu quero que você conheça a verdade, que você ande nessa verdade, que a palavra de Deus seja guardada no seu coração, praticada por você, para que ela te guarde. Valorize esse momento da palavra, porque para mim é o momento mais forte do culto. Eu creio que Deus te trouxe aqui para uma coisa: para falar com você. E você precisa ouvir a voz dele. Você precisa ser orientado pela palavra dele. A palavra dele pode fazer você se corrigir, enxergar coisas que você não tem enxergado, pode te dar forças para tomar decisões certas na sua vida. A palavra de Deus pode te salvar. Deus nunca cobrou de mim agradar vocês. Deus nunca cobrou de mim igreja cheia. A única coisa que Deus cobra de mim é que eu seja fiel à mensagem que Ele quer que eu passe. Tudo que Deus quer é que eu seja mensageiro fiel da palavra dele. Amém? Então, eu tenho muito temor na hora da palavra, porque eu sei que Deus vai falar com você e Ele vai falar comigo também. Me dá muito temor quando eu abro a Bíblia. Muito temor. Então vamos dar ouvidos agora ao que o Espírito Santo quer falar. Amém? Nós nos deparamos nessa semana que passou com um tornado no Brasil. Nós estávamos ouvindo há dias atrás que esperava um furacão Melissa lá no Caribe, não foi? Na Jamaica. E todo mundo preocupado porque ele chegaria com a velocidade acima de 200 quilômetros. E de repente a notícia é que aqui no Brasil, no interior do Paraná, chega um tornado e destrói 90% de uma cidade. Uma garota de 14 anos foi arrastada quilômetros por esse vento e morreu. 6 pessoas morreram. 700 ficaram feridas. Você sabe que 700 pessoas indo para o hospital de uma cidade pequena é caos total. Pessoas disseram assim: olha, em questão de minutos eu perdi tudo que eu construí na minha vida. Tudo.
Um vento veio e levou tudo. Lembra que os filhos de Jó, a Bíblia diz também que veio um vento e matou e destruiu tudo. Nós temos visto agora coisas fortes no nosso país. Eu sempre ouvi falar de ciclone, tornados, ventos de 200 km por hora, mas em outros países. Aqui não. Aqui não. Nessa proporção, pelo menos no meu tempo, eu não ouvia falar de um tornado que chegaria na cidade e destruiria tudo em questão de minutos. Isso nos dá temor. E nós ficamos imaginando o que vem pela frente. Só Deus sabe o que vem pela frente. E cabe a nós nos cuidarmos espiritualmente falando. Cabe a nós. Não só pelos acontecimentos fortes que nós estamos vendo no mundo inteiro e agora no nosso país, mas também porque nós podemos partir a qualquer momento. Eu tomei conhecimento que neste último sábado, um muro caiu aqui no Brás. Um muro. Não sei se foi um caminhão ou um ônibus dando ré. Bateu no muro e o muro caiu e parece que matou 3 pessoas. 3 pessoas. E uma dessas 3 pessoas era um obreiro nosso daqui. Ele não imaginava que o último dia de vida seria neste último sábado. Graças a Deus, era da fé. Graças a Deus, cremos que ele morreu salvo. Mas isso nos dá temor e mostra que a nossa vida é muito frágil. Ele saiu de casa e não voltou. Você não precisa sair de casa para morrer. Tem gente que morre em casa. Tem gente que nessa tragédia no interior do Paraná estava dentro de casa, vendo como lugar mais seguro, mas o telhado caiu. Isso me dá temor, muito temor. E eu queria meditar com vocês nesse versículo de 1 Coríntios 10, 21, que diz assim: você tem Bíblia? Tem lido a Bíblia ou só lê na igreja? Que dia você deve ler a Bíblia? Quem lê todo dia aqui? Levante a mão. Todo dia você lê a Bíblia. Abaixa a mão. Quem não lê, levante a mão. Levanta a mão mesmo, para puxar sua orelha mesmo. Deveria, tá? Eu não sei que cristão é esse que não lê a Bíblia todo dia, mas ela está lá, e Deus espera que você leia. Você pode ter até no seu celular uma Bíblia. É tão fácil ter uma Bíblia. Tem países que não pode entrar a Bíblia. Sabia disso? Você sabia disso? Países que fabricam Bíblia. É barata a Bíblia lá, mas para fabricar. Mas quem trabalha nas fábricas são vistoriados para não sair com nenhuma Bíblia, porque não querem a palavra de Deus nesse país. País grande, tá? Mas você tem aplicativos, você tem a Bíblia física, e de repente você não tem interesse em ouvir a voz de Deus. Saiba que essa fraqueza de não ter acesso à palavra de Deus te coloca em risco, porque o diabo sabe quando a pessoa está no espírito ou está na carne, quando a pessoa está guardando a palavra ou não. E é justamente quando ele ataca. Por isso que você vê pessoas caindo em tentação, se perdendo. Davi disse: guardei tua palavra para não pecar contra ti. Guarde a palavra de Deus, ela vai te guardar. Ame a palavra de Deus, ame, ame, ainda que ela te corrija, te confronte, ame, porque ela vai te salvar. A maior fome, a maior sede do ser humano no futuro não vai ser de comida nem de bebida. Vai ser de quê?
da palavra de Deus que vai ser tirada da terra. E você tem a Bíblia fiel, essa Bíblia aqui, ó. Você pode ter também no seu celular, com todas as explicações. É só você baixar. E mais, você que não sabe ler, já temos agora áudio da Bíblia. Você pode muito bem colocar o áudio no seu carro, indo para o seu trabalho, na sua casa, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, não tem desculpas, certo? Vamos ouvir agora a palavra de Deus. Diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Olha para mim agora, por favor. Você precisa escolher um lado. Você precisa entender que não se mistura as coisas. Você consegue imaginar Jesus unido com os demônios? A luz unida com as trevas? Não, é igual a água e o óleo. Você joga o óleo na água, o óleo sobe, ele não se mistura. Escute bem, por favor. Se você é de Deus, você é bem diferente do incrédulo. Você não se mistura. Você não se assenta na roda dos escarnecedores. Você não se mistura com os ímpios. Você não pensa como eles. Eles pensam aqui, na vida aqui, nessa vida passageira. Eles acham que essa vida é tudo. Conversa com a pessoa incrédula para você ver se as conversas não são só daqui de baixo. E se for rica, só fala: comprei isso, comprei aquilo, viajei para lá, viajei para cá. Ela não fala das coisas do alto. Diferente de uma pessoa de Deus, você conversa com ela, ela pode conversar de tudo, mas sempre ela está falando das coisas de Deus. Sempre. Uma pessoa de Deus, ela pode até admirar uma outra pessoa, mas nunca ser fã, nunca idolatrar. Você respeita, você admira, você ora, mas o seu ídolo é Jesus. Só Ele e mais ninguém. Quando você é uma pessoa de Deus, você teme a palavra de Deus. O ímpio, ele não crê no inferno. Ele crê que o inferno é aqui. O ímpio, ele não crê que a palavra de Deus vai se cumprir. Mas quem é de Deus tem temor e sabe que essa palavra aqui é verdadeira. Então ela não brinca com as coisas de Deus. Talvez você diga assim: ah, bispo, mas eu conheço pessoas que estão na igreja fazendo tudo errado e não deu em nada. Escute, por favor. Não deu por enquanto, porque é impossível o ser humano plantar e ele não colher. Foi Deus que falou isso, é a palavra dele. E digo mais: se você fizer coisas erradas, não precisa ninguém ver, porque você sabe o que você fez, o diabo viu e Deus também, e isso já é suficiente para você colher as consequências cedo ou tarde. Ah, minha mulher não viu, meu marido não viu, meus pais não viram. Ah, eu apaguei o histórico do meu celular, do que eu naveguei, ninguém viu. Tá bom, mas você sabe o que você fez. Eu tenho certeza que o diabo viu, ainda que você apagou, ainda que você fechou a porta. E eu tenho certeza que Deus também viu. Isso já é suficiente para você colher os frutos cedo ou tarde. Entenda, por favor. Tem filhos que dizem assim: ah, minha mãe é ótima, ela deixa eu fazer o que eu quiser. Minha mãe é muito legal, ela me deixa livre.
As mães legais, os pais legais são chatos, mas é para o nosso próprio bem. Eu sou chato, tá? Eu sei disso. Tratando-se de salvação, eu sou chato, mas eu sou chato para o seu bem, porque eu não quero que você vá para o inferno. Eu não quero que você se perca. Você tem que entender que não dá para misturar o santo e o profano, as coisas de Deus e do diabo. Não dá para ser de Deus aqui dentro e do diabo lá fora. Não pense que o seu dízimo, a sua oferta vai te dar livramentos, não, hein? Ah, bispo, mas eu dou dízimo, mas eu dou oferta. Deus quer sua vida. Não adianta nada dar dízimo de dinheiro se lá fora você faz tudo errado. Seu dízimo não vai te proteger, sua oferta não vai te salvar. E você tem que entender isso. Eu estou falando da sua alma, eu estou falando da sua vida com Deus. Não dá para ficar fazendo as coisas certas aqui dentro e erradas lá fora, sabendo o que é certo. Você nunca vai ver uma pessoa que obedeceu a Deus nunca se arrependendo de ter vivido uma vida de obediência, nunca. Mas você vai ver muita gente se arrebentando porque não obedeceu a Deus. Ele chega a falar: por que me chama de Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? É o que a mãe e o pai falam: pô, você fala que me ama, meu filho, e faz o que faz comigo. Deus já te freou alguma vez? Deus já me freou, sabia? Você sabia que se não fosse os freios de Deus na minha vida, eu teria me arrebentado? Você sabia que Deus nos freia para não nos perder? E o freio de Deus traz dor, traz lágrimas, traz perdas, mas Ele faz isso para o nosso bem, não é para nosso mal. Quando Deus vê uma pessoa dele perdendo o foco da salvação, esfriando, se perdendo, Ele traz o freio para ver se acorda, se desperta, se ajuda de alguma maneira, porque Ele quer salvar e não quer que ninguém se perca. Eu louvo a Deus pelas vezes que Ele me freou, porque quando Deus freia, Ele está dizendo: me respeite. Quando Deus freia, Ele está querendo nos colocar no nosso lugar. Você já falou para o seu filho: me respeite? Seus pais já falaram isso para você? Me respeite. Quando Adão e Eva, eles falharam, desobedeceram a Deus, Deus expulsou do Éden, dizendo: me respeite. Deus quer que tenhamos temor para com Ele. O temor nos protege. O temor nos ajuda a colocar limite na nossa vida. Não vou fazer, mesmo com vontade, não vou fazer. E mesmo sem vontade, a vontade de Deus vai prevalecer na minha vida. Existe a sua vontade, existe a vontade do diabo, existe a vontade de Deus. E Deus te deu inteligência para você decidir. Um corpo adulto tem aproximadamente 30 centímetros do coração à cabeça. E esses centímetros aqui, ó, fazem toda a diferença. Enquanto você vê as pessoas agindo com o coração e se arrebentando, o cristão age com cabeça. Ele pensa na vida aqui e ele pensa na vida que vem depois dessa. Tenha temor. De repente, Deus está falando com você hoje, antes de trazer um freio para você, querendo te despertar, te mostrar algo que você está fazendo e que Deus está triste com isso.
E você sabe o que é. Deus nos deu inteligência. E nós temos visto o diabo destruir o ser humano. Você vê o diabo, mesmo o ser humano tão inteligente, você vê o diabo deitando e rolando com muitas pessoas. Infelizmente, desgraçadamente, porque elas não estão usando a cabeça, a inteligência. Aí o diabo se aproveita. No livro de Provérbios 21:30, coloca para mim esse versículo, por favor. Leia alto aí. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra... Olha para mim, por favor. Se Deus falou, escute isso, se Deus falou não faça, não faça, senão você vai se arrebentar. Se Deus falar não pode, é porque não pode. Se Deus falou para Adão e Eva não toque, não era para tocar. Se Deus fala não guarde mágoa, então perdoe. Se Deus fala, obedeça. Quem tem juízo obedece, porque não há sabedoria nem inteligência contra Deus. Indo contra Deus você vai se arrebentar. Se arrebentar. E ninguém vai poder fazer nada por você. A vontade dele tem que prevalecer na nossa vida, não a nossa vontade, não o que nós queremos, mas o que ele quer. E é muito difícil isso, porque você sabe, tem gente aqui que sabe, se você hoje for fazer a vontade de Deus, você tem que se batizar hoje. Você sabe disso. Tem gente aqui que sabe, se ela perguntar para Deus: Deus, eu quero fazer tua vontade, mostra tua vontade, ela vai parar dentro do batistério hoje, porque ela sabe que a vontade de Deus é que ela se entregue. Mas até hoje ela está resistindo. Eu não estou preparado, eu não estou preparada. Você está preparado quando, criatura? Quando Jesus voltar? Quando você morrer? Pensa. Tem gente que sabe, se ela for fazer a vontade de Deus hoje, ela tem que perdoar hoje, porque isso aí já era para ter resolvido dentro de você há muito tempo. Mas o senhor não conhece minha irmã, o senhor não conhece meu padrasto, o senhor não conhece minha madrasta. Mas eu conheço a palavra de Deus, que manda você perdoar. Não vá contra a palavra de Deus, não. Ninguém fica em pé. Ninguém. Qualquer um se arrebenta. Tema a palavra de Deus. Tem um versículo que me dá muito temor em 2 Pedro 2,4. Abre aí, por favor. 2 Pedro 2,4. Acharam? Finalzinho da Bíblia. Se não achou, só você ler no telão comigo. O que é que diz aí? Porque se Deus não poupou a quem? Aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado aonde? No inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o quê? Para o juízo. Olha para mim, por favor. Deus poupou os anjos? Por que você pensa que Ele vai poupar você, se você não obedecer a palavra dEle? As pessoas mais firmes que eu conheço na fé, elas valorizam a palavra de Deus. Elas valorizam o culto de quarta e de domingo. Elas valorizam uma vida de comunhão, porque elas querem sair desse mundo para viver eternamente com Deus. Abra os seus olhos. Se você mergulhar no pecado, o pecado vai vir pedir conta a você. Ele vai cobrar. E você não vai poder pagar. Você não está aqui à toa, não. Você pode até estar achando que você está aqui por causa de sua esposa, por causa do seu marido, por causa dos seus pais. Você está aqui porque Deus está te dando uma oportunidade de você ouvir o Evangelho. E se você for humilde e abrir o coração, Ele vai poder salvar você.
Você pode ter vivido uma vida errada até chegar aqui, mas daqui em diante pode ser tudo diferente, se você decidir tomar a decisão certa. A última coisa que eu quero falar para vocês, esse versículo me dá muito temor, de 1 Coríntios 11, 28. Só leia na tela comigo. Muita gente conhece esse versículo. Diz assim: examine a vida do vizinho, não é não? A vida dos outros, a vida dos familiares. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Olha para mim, por favor, agora. O ser humano não gosta de se examinar, e fazer exame é bom. Sabia disso? Porque mostra a nossa realidade. Tem gente que vai no médico e se assusta. Pô, não sabia que eu estava com esse problema, mas no exame deu. E às vezes a pessoa estava se cuidando, e ela, meu Deus, tem que me cuidar disso aqui mais, porque eu não imaginava que eu estava com esse problema. Às vezes tomamos uns sustos, mas espiritualmente falando, o ser humano não gosta de se examinar. Não gosta de olhar para dentro dele e refletir, pensar. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. No passado, quando havia o casamento, os noivos eles trocavam cálice e bebiam. Podia desistir até antes de beber, mas depois que bebesse o cálice, estava firmada uma aliança. Uma aliança. Você tem aliança com Deus? Você já é uma pessoa de Deus? Você quer ver uma coisa? Quem conhece pessoas que são bacanas, gente boa, mas você sabe que se morrer do jeito que está, sem se arrepender dos pecados, ela vai para o inferno? Levante a mão. Eu também conheço muitas. Gente boa, mas é gente boa comigo, mas não é gente boa com Deus. Não adianta você ser gente boa comigo ou com quem quer que seja. Você já é gente boa com Deus? Gente boa com Deus é quem se arrependeu dos pecados. Bacana com Deus é quem já enxergou seus erros. Tem gente bacana, mas se morrer sem se arrepender, não faz mal a ninguém, vai para o inferno a si mesmo. Porque nós não vamos ser salvos pela nossa bondade. Porque tem gente que se orgulha de não fazer mal a ninguém, de ajudar os outros. Nós também ajudamos, mas não é isso que traz a salvação. Nós não ajudamos ninguém para ser salvos, para sermos salvos. Nós ajudamos porque estamos salvos. É diferente. Quando teve o problema lá no Rio de Janeiro, qual era a igreja que tinha um ponto de oração lá perto dos corpos? Qual era? A Universal. Agora no interior do Paraná, onde teve essa tragédia do tornado, a igreja está lá. Já viajaram ontem, já viajaram no dia que tomaram conhecimento, já estão lá, de plantão lá, dando toda a assistência que precisar. A igreja está se mobilizando para ajudar o máximo que puder. Primeiro espiritualmente, depois também com alimentos, roupas e com o que precisar. Mas não é isso que nos salva. Você pode ser gente boa, você pode ser bacana, você pode não matar um mosquito e morrer para o inferno, porque você não foi bacana com Deus, você não se arrependeu dos seus pecados, você se enxerga como uma pessoa perfeita. Não, tem gente que mata, que rouba, eu não faço isso, mas você é pecador, igual a eu. E um dia eu reconheci os meus pecados e me humilhei, me esvaziei de mim, e reconheci que eu precisava de um Salvador. Se você não reconhecer que você precisa de um Salvador, você está perdido. Você pode ser bacana, você pode ter religião, você pode não fazer mal a ninguém, você pode fazer muitas caridades, vai para o inferno a si mesmo. Está dando para você entender? Não viva nesse mundo apegado a ele.
Não ame o que Deus já condenou. Esse mundo está condenado, está entesourado para o fogo. Cedo ou tarde, o fogo vai consumir tudo. Não vai sobrar nada. Mas você tem uma alma que Jesus quer salvar. Ele não cansou de você. Você pode ter errado, aprontado, ter feito tantas coisas erradas, mas Ele quer salvar você. E essa salvação pode começar agora. Agora. Aí, depois dessa entrega, se você morrer, você morre salvo. Se Jesus voltar, bispo, como os salvos aguardam esse dia. Será que você não está voltando para lugares que você tinha saído? Será que você não está se misturando com pessoas que não era para você se misturar mais? Será que você não tem que cortar coisas hoje para você não ser cortado do céu? Pensa. Deus escolheu essa noite para você ter uma experiência com Ele. Uma experiência. E nós não estamos aqui para acusar ninguém, mas para que de alguma maneira você consiga enxergar que você é pó, vai voltar para o pó, cedo ou tarde. Sua vida está indo embora, querendo você ou não. Você sabe que ela está indo embora, mas que você tenha olhos para a vida que vem depois dessa. Bispo, mas eu não sou batizado, batizada. Tem água aqui. Mas eu não trouxe roupa. Tem roupa aqui. Por que você não resolve hoje se entregar? Por que você não toma a decisão que você nunca tomou, de ser de Deus de verdade? De parar com esse negócio de para um pouquinho, agrada a Deus, daqui a pouco volta a aprontar de novo, e agrada a Deus, alivia um pouquinho a vida dela, daqui a pouco ela de novo está aprontando. Mas chega uma hora que o mal pede, Deus não pode falar nada, porque a pessoa não quer Deus, né? Na frente da sua cadeira tem o corpo e o sangue de Jesus. Se você quiser, pegue a Santa Ceia e fique em pé no seu lugar. Olha para mim, por favor. Todo mundo em pé. Quem está aqui no primeiro banco, nós vamos servir a Santa Ceia para vocês. Os demais, na frente da sua cadeira tem. Está aí o sangue que pode te lavar de todo pecado. Está aí a oportunidade para você resolver sua vida com Deus. Se você diz, bispo, essa palavra foi para mim. Eu não quero que precise vir o freio de Deus para eu acordar, não. Eu estou me esfriando, bispo, eu estou vazio. Eu estou meio relaxado espiritualmente. Sabe, quando pisam no meu calo, as minhas reações não estão sendo boas. Diante de tentações eu tenho cedido. Diante de tribulações eu tenho murmurado. Eu não tenho agradado a Deus como deveria. Eu tenho colocado minha alma em risco. Ainda tem coisas que eu preciso cortar, que eu não cortei. Mas eu quero hoje ouvir a voz de Deus e recomeçar. Eu quero a minha salvação. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Faça isso por você. Não é por mim não, é pela sua alma. Se você quiser, venha fazendo dessa canção a sua oração.
tudo que eu queria. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 27, versículo 33. Mateus 27, versículo 33, por favor. Mateus 27, 33. Levante a sua Bíblia, você que achou. Em o nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós pedimos que o Senhor fale conosco. Mais uma vez estamos aqui precisando te ouvir. Usa a minha boca, meu Pai, e que através dessa palavra o teu povo seja abençoado. Essas pessoas recebam, meu Deus, os ensinamentos, as direções que elas precisam. Nós buscamos na tua palavra a direção para a nossa vida. Nos faça entendê-la, para que possamos, meu Deus, praticá-la. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Hoje nós vamos aprender com o Senhor Jesus. Eu sempre uso um personagem nas pregações. Nós já aprendemos com Abraão, pai na fé. Nós já aprendemos com José. Nós já aprendemos com Jacó. Nós já aprendemos com Isaac. E ninguém ensinou tanto como o Senhor Jesus. Ninguém deixou tantas lições como o Senhor Jesus. E eu queria tirar algumas lições. Não dá para eu falar em uma reunião, nem se fosse uma vigília a noite inteira daria para eu falar tudo que Jesus ensinou. Mas eu quero tirar algumas lições desse texto hoje. Diz assim: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não quis o quê? Não quis beber. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta. Primeira coisa que eu aprendo aqui: quando o Senhor Jesus viu que era vinagre com fel, ele rejeitou. Por quê? Porque aquilo ia aliviar, anestesiar ele. E ele tinha a consciência que ele iria vencer com dores. Não se engane achando que você vai vencer na vida fácil. Cuidado com as facilidades. Você vê muitas pessoas caindo em golpes, muitas pessoas perdendo rios de dinheiro com jogos, porque elas querem crescer rápido. Elas acreditam que tem uma fórmula de crescer da noite para o dia, e não tem. De uma forma segura, não tem. Deus não trabalha para você subir como um foguete de uma hora para outra. Não é assim que Deus trabalha. É de fé em fé, é lutando, é perseverando, é confiando, que Deus vai te ajudando a subir degrau por degrau. Quando o Senhor Jesus foi levado para o pináculo do templo, quando o Senhor Jesus foi levado rápido para o monte alto, quem levou ele foi quem? O diabo. O diabo. O diabo é que oferece essas propostas rápidas. Vigie, cuidado. É difícil, mas com Deus você chega lá. Cuidado com esses alívios de um agiota que oferece um dinheiro na hora que você mais está precisando, o empréstimo, vender algo barato que você comprou caro. Cuidado com esses alívios, cuidado. Jesus rejeitou. Cuidado com facilidades. Eu desconfio. Quando eu vejo uma coisa muito fácil, eu desconfio que tem Deus nisso. Eu sei que Deus tem poder para tudo, mas Ele não faz as coisas caírem do céu. Ele quer que venhamos dar valor a tudo que conquistamos com Ele. É com luta, com oração, com fé, com insistência. E Deus vai abrindo portas e você vai entrando. Amém? Aí ele diz assim:
Versículo 35. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartir entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outro que à esquerda. Olha para mim, por favor. É muito difícil quando, por causa de uma situação crítica que você está vivendo, começam a te comparar com pessoas que são bem diferentes de você. De repente a situação está tão crítica que estão chamando você de caloteiro, de mau caráter. É difícil. Jesus foi colocado no meio de 2 malfeitores. Ele ficou bem no meio. Mas eu aprendo tanto com ele. Primeiro, ele desceu da glória dele. Ele desceu do céu. É difícil descer? É. Ninguém quer descer o seu patamar, ninguém quer descer o seu nível de vida. Mas se você é uma pessoa de Deus, de fé, ainda que por um momento você tenha descido, você não entra em desespero, você não pensa em suicídio, você não se entrega, porque o Jesus que desceu, depois subiu, tá? Você pode estar descendo, mas daqui a pouco Deus vai te ajudar, você vai começar a subir de novo. Eu não entendo como tem pessoas que quando perdem tudo, tiram a própria vida. Uma vez a mulher estava dizendo: eu não aguento mais porque eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, eu vou me matar. E a pessoa perguntou: você preferia ter tudo e estar morta? Dê valor à vida que você tem. Você tem uma vida, ela é mais importante do que qualquer coisa que você já teve, que você perdeu, e com ela você pode conquistar coisas melhores. É fácil? Não é fácil. Descer é difícil, e é muito mais difícil para quem é apegado às coisas. Apegado. Tem gente que é apegada às coisas, e quando você se apega às coisas materiais, você se torna fraco espiritualmente. Quando você é uma pessoa apegada às coisas materiais, então o mal, ele mexe nas coisas materiais para mexer com você. Não é fácil perder, mas quando você é de fé, você não se perde com as suas perdas. Você não é apegado ao que você tem, você gosta do que você tem, você dá valor ao que você tem, mas você é apegado a Deus. E se por um momento precisar descer, você desce, mas daqui a pouco você sabe que Deus te levanta de novo. Amém? Você não dá mais valor às coisas do que à sua própria vida. Tem gente que o carro dela é o Deus dela, o dinheiro dela é o Deus dela. Isso mostra que você ainda não entendeu nada sobre Jesus. Porque o dia que você entender, você não vai ser apegado a nada desse mundo. Você pode ter tudo, mas você vai ser apegado a Ele. Amém? Mais tem Ele para te dar do que o mal para tirar. O que perdeu, o que se foi, graças a Deus, você vai lutar para ter melhor do que você já teve. Agora, entenda isso. Vamos passar para a parte principal aqui agora. Parei no versículo 39, não é isso? E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, faça o quê? Desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus,
livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Olha para mim, por favor. Aprenda que às vezes faz parte da prova que Deus permite nós passarmos sem nós querermos, porque o Senhor Jesus não queria estar passando pelo que ele passou. Tem coisas que nós não queremos passar, mas Deus permite que venhamos passar. E essas coisas que ele permite nós passarmos não é para o nosso mal. Entenda, e uma das provas é aguentar certas palavras, certas afrontas, certas humilhações, sem perder a sua essência. Ele não fez mal para ninguém. E é difícil quando você faz o bem e você recebe o mal. Mas se você é uma pessoa de Deus, você não muda por causa dos outros. Esse negócio de falar: agora eu vou ser ruim, agora eu vou ser uma pessoa má, agora você vai ver como é que eu vou tratar fulano, beltrano. Você não consegue ser com certas pessoas como elas são com você: falsas, mentirosas, duas caras. Você não consegue, não adianta. Nem você querendo você consegue, porque você é diferente. Quando você entende que você tem que seguir os exemplos do Senhor Jesus, você não vê ele se tornando uma pessoa má. Você vê ele fazendo bem e sendo traído. Você vê ele fazendo bem e sendo rejeitado. Você vê ele fazendo bem e continuou fazendo bem até o fim. Então não fica esse negócio: eu vou mudar porque a partir de agora eu vou ser assim, eu vou ser assado. O que você é diz a respeito de você. Como as pessoas reagem com ingratidão, com falsidade, querendo te prejudicar, diz a respeito delas. Quando você fizer alguma coisa por alguém, faça sem esperar nada. Faça pelo que você é, pelo que você tem prazer de fazer, de ajudar, de abençoar. Porque Jesus mesmo gemendo na cruz, ele estava salvando, ele estava abençoando. Quem é você nos momentos difíceis? Porque tem gente que mesmo passando sufoco, ela está dando palavras para os outros, ela está animando os outros, ela está ajudando os outros, ela está abençoando outras pessoas, aguentando as lutas que ela enfrenta. Você entendeu como é que o diabo trabalha? Ele trabalha para que nos momentos difíceis você pense que Deus não está mais no controle, que você está perdendo, o diabo está ganhando, que não adianta o que você está fazendo. Aí vem pessoas zombando, como zombaram do Senhor Jesus: desce da cruz, você não salvou os outros, agora salva você. Você não está nessa igreja? Vai lá pedir para o bispo pagar suas contas. Vai lá, não é lá que você dá seu dinheiro? Não é lá que você vai todo dia? Vai lá fanático, vai lá. Não é assim que você ouve? Sai dessa igreja, sua vida não vai mudar. O mal sabe trabalhar. Mas naquele momento de dor, de dificuldade, Jesus deixou exemplo para nós, que vale a pena ser fiel até o fim. Porque no final Deus honra, no final Deus abençoa, no final Deus mostra que é com você. É difícil, é cruel, você está ferido, mas está lutando. Você está passando pelo inferno, mas você está indo em frente, porque você crê que Deus é contigo. Ele tinha certeza que ia valer a pena. E o Deus Pai sabia que ele não ia parar no meio do caminho. Deus te escolheu. Ele sabe que você não vai parar por causa dessa luta. Ele sabe que você não vai parar por causa dessa guerra. Você não vai parar por causa das pessoas que estão se levantando contra você. Tem tudo contra, mas Deus é com você. Está dando para você entender? Olha esse versículo, olha só. Olha que forte, o 46, para nós terminarmos. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros porém diziam: deixa
Vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Agora lê alto. Eis que o quê? O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande o quê? E disseram o quê? Verdadeiramente este era o quê? Está vendo? Você está vendo? Olha o que você acabou de ler. Olha o que você acabou de ler. Ele gemeu. Os discípulos fugiram. Ficou só. É difícil ficar só, hein? Tem gente enfrentando uma barra sozinho, iliso, sem dinheiro, e sem querer falar para certas pessoas que se preocupam com você, porque você não quer preocupar outras pessoas e está segurando tudo sozinho. Deus sabe das suas noites mal dormidas, Deus sabe das suas guerras, dos seus segredos, que você desabafa só com Ele, que só Ele sabe. Ele sabe de tudo a seu respeito, e Ele vai te ajudar. Quando Jesus morreu, rendeu o espírito dele, o véu se rasgou, e nós passamos a ter acesso a Deus. Ele tem poder para fazer você ter acesso aonde você não está tendo mais acesso. Ele tem poder para abrir e você voltar a lugares que você parou de ir, parou de frequentar por não ter condições. Esse mesmo Deus que ressuscitou os mortos tem poder para ressuscitar suas vendas, seu movimento, seus negócios. Esse mesmo Deus que abriu as covas tem poder para abrir os seus caminhos, para abrir portas para você. Mas no final reconheceram: este verdadeiramente é filho de Deus. Se você é uma pessoa de Deus, no final as pessoas vão dizer: não, fulano é de Deus. Passou o inferno, mas venceu. Passou a maior luta, mas prevaleceu. Você sabe por que Deus cobra perseverança? Porque Ele é perseverante. Você sabe por que Ele cobra fidelidade? Porque Ele é fiel. Jesus é o maior exemplo em tudo, porque Ele viveu aqui. Ele viveu. Ele é exemplo de líder. Não teve líder como ele. Trabalhou com pessoas que não tinham condições e tirou o melhor delas, porque quem é líder tira o melhor das pessoas, não o pior. Todos queriam estar perto dele, porque ele fazia diferença. Nos momentos difíceis, ele seguia em frente, com decepções, com Judas, com dificuldades, ele continuava, porque ele tinha certeza que Deus era com ele, ele tinha certeza que ia valer a pena tudo que ele estava vivendo, enfrentando. Eu quero que você enfrente suas lutas, suas guerras, suas tribulações, tendo certeza que Deus é com você. Não é achando que Deus não é com você pelo que você está enfrentando, pelo que você está passando. Ele é com você. E se Ele quer que você passe por certas situações, graças a Deus, Ele vai te dar condições de vencer. Amém? Eu quero que você fique em pé e diga: vai valer a pena. Fala alto: vai valer a pena eu continuar lutando. Amém? No final, olha para mim, veio a recompensa. Porque Deus sabe honrar ou não sabe. Escute isso, ó. No final veio a recompensa. Hoje Ele tem um nome acima de todos os nomes. Todo poder e toda autoridade foi dado ao nome de Jesus. Não existe um nome que se compare com o dele. Eu já vi doença sair no nome dele, demônios serem expulsos no nome dele, vitórias chegarem no nome dele. E tudo que nós pedimos no nome dele, crendo, nós alcançamos. E se você crê, muitas coisas que hoje você vem pedindo a Deus, você ainda vai viver isso, porque isso vai chegar na sua vida. Deus sabe honrar, Deus sabe, mas por um momento o diabo trabalha para a pessoa achar que os filhos dele estão melhores do que os filhos de Deus. Então ele passou com o filho dele no colo, como quem diz: ó, o meu, olha o seu. Mas era por um momento. Por um momento.
E a nossa vida, na nossa caminhada, tem vários momentos. Tem momentos que são difíceis. Tem momentos que você não sabe nem como é que você ainda tem lágrima para chorar. Tem momentos que são cruéis. Tem momentos que são duros. São decepções em cima de decepções. E ele se decepcionou com Judas, ele se decepcionou com Pedro. E você se decepciona com pessoas próximas. E você se decepciona com pessoas que você ajudou. Não importa, continue. No final vai dar tudo certo. No final vão saber que Deus é com você, que você é filho dele. Amém? Esse Deus é o seu Deus. Ele não falha. E ele fez maravilhas incontáveis. Ele vai fazer